Aqui já temos o nosso médico tradicional, o Mateus Ngovem. Obviamente, nós estamos a analisar a questão dos pactos e aqui, comigo, com o Filipe Ganhou, fizemos uma pequena análise sobre a questão dos pactos sociais, olhando, por exemplo, para a perspectiva africana. Até que ponto os pactos sociais que são feitos continuam a ter uma substância muito forte, se estamos a partir do pressuposto de que os pactos com a modernização acabaram não tendo aquele significado que tinham antes, aliás. Procuramos olharmos mais ou menos nessa perspectiva. Você, como médico tradicional, como é que olha? Será que os pactos que são feitos ainda continuam com os mesmos resultados ou nem por isso? Primeiro, vou saudar a todos aqueles que nos vão lá de casa, saudar assim, saudar o apresentador e saudar ao Dr. Ganhou, que é um homem que eu respeito tanto e que admiro. Por acaso é uma pessoa que tem posicionamentos que vão muito ao encontro daquilo que tem a ver comigo em certos aspectos. Mas quando a gente fala de pactos, temos que partir do princípio de reconhecer a espiritualidade. Eu sempre pus em claro aquilo que todos nós sabemos, que não há vida sem espiritualidade. O sopro que nos faz nós sermos o que somos é resultante de uma força que é invisível, mas é aquela que nos dirige, que é aí onde tudo parte. Então, não pode haver pacto sem que haja uma espiritualidade. E para haver uma espiritualidade tem que haver uma obediência de alguma coisa que lá exista. Para dizer o quê? Existem sim pactos sociais e esses pactos não mudaram, não perderam algum peso em algum momento. Eu, algum tempo atrás, tinha aquela ideologia de que, olha, nós estamos em algum momento a passar certos problemas, dificuldades, por causa de assuntos que foram provocados lá atrás. Temos que perceber que nos tempos existiam pessoas que iam fazer pactos para poderem terem muitas mulheres. Existiam pessoas que iam fazer pactos para poderem terem muita criação de gado e por aí em diante, até mesmo para poder ter machambas mais produtivas. As pessoas faziam isso. Imagina que as vidas das pessoas eram comprometidas com base em coisas tão simples como essas. Por quê? Quando se vai fazer um pacto, o pacto é espiritual. É um acordo entre uma pessoa civil para ir buscar um espírito no obscurantista, para que aquele espírito lhe dê o seu poder de riqueza. E, na verdade, essas coisas funcionam. Só que o que acontece é que, quando você vai fazer o pacto, ele tem suas exigências. O que vai acontecer? Esse pacto vai procurar com que dentro da sua família possam terem que acontecerem certos sacrifícios. Quais é que são? Em muitos casos em que alguém foi fazer um pacto, se era uma família bem-sucedida, começam a terem dificuldades, porque enquanto aquele pacto enriquece um, vai extraindo dos outros, nesse caso. Eu, como um governo, se eu vou buscar um pacto, o meu pacto vai conhecer toda a minha linhagem sanguínea. E enquanto isso acontece, porque os pactos realmente trabalham com sangue, muita gente na minha família vai morrer, muita gente na minha família vai perder uma vida independente, porque eu fui lá buscar um pacto que precisa de ser alimentado. Alguns pactos são alimentados anualmente, alguns são alimentados de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos e por aí em diante. Só que o pacto, para a pessoa que faz, há uma coisa que nunca tem em mente. O pacto entra como uma vantagem, mas começa a vitimizar a própria pessoa que vai fazer o mesmo. Por quê? Esse acordo é meio enganador. Ele parece que vai te dar aquilo que tu queres, mas ao mesmo tempo caça uma oportunidade de tu fadares para ele continuar a fustigar muita gente dentro dessa geração familiar. Então, é daí aonde começamos a ver que quase toda gente que fez fazer um pacto num aspecto X deixou problemas na família. E esse problema, se não se resolve, não tem aquilo de que talvez vai ele desaparecer por si mesmo. É uma maldição que há de ficar lá por épocas e épocas até que se resolva. Agora, no meio disso tudo, existem vários tipos de pactos, porque se formos a falar da linhagem dos pactos, acho que podemos chegar a 11, 12 por aí em diante. Nós temos pactos, por exemplo, que funcionam com base no sexo, onde uma pessoa vai fazer um pacto e sabe que quanto mais ele envolver-se com alguém sexualmente, aquela pessoa perde algo, não é? A pessoa, nesse caso, que aquela pessoa vai se envolver com ela,
perde algo e ele sai a ganhar alguma coisa, porque é um pacto que foi feito para esse princípio. Mas também temos outro tipo de pacto, que é um pacto em que alguém, esse até porque até há pouco tempo nós vimos uma pessoa de figura nobre, nesse caso uma pessoa de figura pública, que tem o hábito de andar a distribuir dinheiro nas pessoas. Há pactos que funcionam no sentido de eu encontrar o Dr. Ganhu, eu lhe dar dinheiro. Enquanto ele sentir-se sortudo por receber o meu dinheiro, ele praticamente vai me dar o dobro ou o triplo daquele dinheiro sem que ele entenda. As coisas dele praticamente em algum momento. Quando eu lhe dou aquele dinheiro, eu passo a conectar a ele com o meu espírito, nesse caso de pacto, para que ele passe a perder algo para mim. Então, é um dos pactos esse que existe. Agora, o engraçado é que esse tipo de pessoas que fazem esse tipo de distribuição de dinheiros, esse pacto de dinheiro, se eu dou a ele, depois ele sai comigo para comprarmos um refrigerante, se ele me compra um refrigerante com aquele dinheiro, eu não vou tomar. Porque é um dinheiro que eu não posso consumir vindo das mãos dele, porque se eu fizer isso, praticamente vou quebrar o elo do meu acordo com o meu assunto. Então, temos também outro tipo de pacto. O pacto que quer sangue de qualquer pessoa que exista dentro de uma sociedade. Esse é o pacto que é muito mais usado por pessoas de grande elite, grandes dirigentes, por aí em diante. Tivemos massacres que aconteceram aqui em Moçambique há pouco tempo. Essas manifestações que cefaram vidas de muitas pessoas. Aquilo pode fazer parte de um pacto. Dentro dessas políticas que existem, há aquele pacto que diz que até um tempo X tem que reduzir-se um número X de pessoas dentro de uma comunidade, que é uma coisa que tem um bocadinho de ligação com G, qualquer coisa por aí adiante, que não vou falar muito, pela minha própria segurança, e que funciona assim. Quanto mais gente morre, aquilo praticamente tem um posicionamento que vai empoderar certas pessoas. Temos pactos de pessoas, por exemplo, que vão jurar que, olha, para eu ficar bem na vida, eu não vou ter filhos. A pessoa vai fazer um acordo de si mesmo, aquilo que deve ser a sua reprodutividade. E esse pacto há de funcionar bem, a pessoa vai viver, mas não vai ter com quem comer esses tais dinheiros que ele vai produzir, essas riquezas que ele vai produzir. E para tu veres que realmente o pacto ele é tentador. A pessoa, na altura que precisa de fazer o pacto, vai aceitar que realmente poderá não ter filhos. Mas depois de fazer muita riqueza, você pensa que essa pessoa não vai querer ter um filho dentro de casa para poder comer aquilo que era a hierarquia dela. E na altura em que essa pessoa muda de posicionamento, é na altura em que aquele demônio começa a fazer o quê? A exigir. Então, em uma linhagem dessas, temos outros tipos de pactos que são muito mais usados pelos líderes religiosos. Esses pactos de pessoas que chutam, de repente a pessoa cai, põe a mão, de repente a pessoa começa a estremecer, essas coisas todas. São pactos que são feitos para poderem dar aquele tipo de encenação que parece que é uma coisa divina, enquanto de divino não tem nada. São pactos que são buscados, a maior parte deles em Zimbábue, Nigéria, Congo e por aí em diante. São esses que são muito mais usados hoje em dia, onde a pessoa, quando está no meio do culto, vai fazer isto, todo mundo cai, depois pensam que estão a se libertar de um demônio, enquanto no final do dia, se a pessoa saiu sem ter comida de casa, há de passar 12 meses a cair na igreja, mas a vida dela nunca muda. A vida do pastor é que está a evoluir. É um pequeno